Tudo bem? Amigos, vamos continuar falando sobre os fundamentos básicos de informática. E nós falamos em aulas passadas, né, que o computador ele só trabalha com números, ele só trabalha com base binária, ele trabalha com bit, com 0 e 1, porque ele precisa de trabalhar com dois estados bem definidos. Ele é uma máquina, ele não consegue fazer muita coisa. Então, ele precisa de trabalhar com estados bem definidos. E o melhor jeito de a gente ter conseguido fazer isso é trabalhar com dois estados bem definidos, que é ligado e desligado. Isso o computador funciona muito bem. Porém, no mundo real, a gente tem muito mais do que dois caracteres, né? A gente tem vários caracteres. Só o nosso sistema decimal, que é o sistema que a gente usa, são 10 caracteres diferentes, de 0 a 9. O nosso vocabulário tem aí 25, 26 letras, maiúsculas e minúsculas, dão o dobro do que isso. A gente tem alguns caracteres de controle, arroba e tal. E o computador, ele não consegue trabalhar com isso. Então, ele só consegue trabalhar com números e o pessoal desenvolveu, né, com um bit 0 e 1, você consegue representar apenas dois estados e chegar à conclusão de que se eu trabalhasse com um conjunto de 8 bits ou um byte, né, eu conseguiria representar todo o meu universo de caracteres. Aí veio o código ASCII me permitindo representar tudo isso. Então, o computador trabalha com bits, zeros e uns. O computador internamente, lá no fundo dele, só trabalha com bit 0 e 1, mas o computador trabalha na transferência de dados com uma palavra de computador, que é múltiplo de bytes. Os computadores de hoje trabalham com uma palavra de 64 bits, né? O tamanho da palavra de computador, o tamanho dos dados que trafega, o tamanho dos dados de endereço é 64 bits. Então, como a gente trabalha na base binária, é importante a gente aprender, né, a pegar o número na base decimal e passar para a base binária. E não só isso, né? No mundo da gente, a gente trabalha com várias bases numéricas, né? Por exemplo, dúzia, 12, uma dúzia são 12, uma dúzia de ovos, eu estou comprando 12 ovos. Então a gente tem várias bases. E na área de informática, a gente trabalha basicamente com três bases importantes, que é a base binária, onde a gente tem dois caracteres, né, o 0 e 1, a base octal, onde a base 8, a gente tem 8 caracteres diferentes, de 7 a 9, né, e a base hexadecimal, onde a gente tem 16 caracteres diferentes, ou barra 16, que vai de 0 a 9, e aí eu não posso repetir, a gente vai aprender sobre isso, né, o motivo disso, tá? A gente não tem... aí vem as letras A, B, C, D, E e F. Né? Então, a gente vai aprender agora as bases, hexadecimal, binário, octal e a transferência de uma base. Bom, então vamos lá. A base decimal são 10 símbolos, ele vai de 0, né, até 9, que são 10 caracteres diferentes, é usado por nós humanos. A base binária são 2 dígitos, zeros e uns, que são os bits, são usados por computador. A base octal, tá, ela vai de 0 até 8, são 8 caracteres diferentes, é muito usado em eletrônica, que é a base da computação. E nós temos o sistema hexadecimal, que ele vai de 0 até 9, e quando vou passar para o 10, seria a repetição do 1 e do 0. Então, eu não posso fazer isso porque eu vou repetir caracteres. Aí o pessoal usou letras. Aí o A representa o 10, né? O B representa o 11, né? O C representa o 12, tá? O D representa o 13, tá? O E o 14, tá? E o F o 15, ok? Então, né, nós temos 16 caracteres diferentes. E onde é que a gente usa hexadecimal? Acabei de falar para vocês que um computador, por exemplo, trabalha com a palavra 64 bits. Quando eu for programar a nível de máquina, né, principalmente quando eu for trabalhar com sistemas embarcados, eu trabalho com linguagem a nível de máquina. Eu tenho que trabalhar com números. Então, a pessoa, se eu trabalhar com 64 bits, então, em vez de eu trabalhar com 64 bits ou trabalhar com a base binária, eu vou trabalhar com hexadecimal. Então, uma palavra de computador, em vez de ter 64 bits em hexadecimal, ele vai ter 4 bits, porque 16 vezes 4 dá 64. Aí eu faço, né,
o controle disso, uma compilação disso e o computador trabalha. Então, a base hexadecimal ela é muito usada em computação para programação, ok? Bom, para eu entender mudança de base, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que trabalhar com posição notacional. O que é posição, que é posição notacional? Ou notação posicional que dá na mesma, né? É a posição que o número ocupa no número, o peso que ele tem. Então, por exemplo, em decimal 35, eu tenho o 3, que é uma dezena, e eu tenho 5, que é uma unidade. Então, a dezena é 10 elevado a 1. A unidade é 10 elevado a 0, porque qualquer número elevado a 0 dá 1. Então, a posição do 3 é de dezena, então é 3 vezes 10 elevado a 1. A posição do 5 é a unidade, então é 5 vezes 10 elevado a 0. 10 elevado a 1 é 10 vezes 30, né? 10 vezes 3 dá 30, 30 mais 5, 35. Então isso é para qualquer base, é posição, é a notação posicional, eu vou marcar a posição que ele ocupa. Então esse número em binário, por exemplo, eu venho aqui e começo a marcar por aqui, é a posição 0, posição 1, posição 2, posição 3, posição 4 e posição 5. Então começa 1 vezes 2 elevado a 5, mais 0 vezes 2 elevado a 4, mais 0 vezes 2 elevado a 3, mais 0 vezes 2 elevado a 2, mais 1 vezes 2 elevado a 1, mais 1 vezes 2 elevado a 0. Qualquer número multiplicado por 0 dá ele. Então vai dar 32 mais 2, né, mais 1, o que dá 35. Ok? Na base octal também é a mesma coisa. Por exemplo, 43 vai ser 4 vezes 8 elevado a 1 mais 3 vezes 8 elevado a 0. Que vou fazer a soma, vai chegar nos 35. O hexadecimal também é a mesma coisa, só que é base 16. Então vai dar 2 vezes 16 elevado a 1, mais 3 vezes 16 elevado a 0, que é igual a 35. Então, eu aprendi que isso é posição notacional. E a mesma coisa que eu aprendi a posição notacional, eu aprendi como mudar o número de uma base qualquer para a base binária. Eu uso a posição notacional. Ok? Muito bacana isso, né? Então, vamos passar para falar sobre o número binário, que é o que nos interessa aqui. Então, a posição notacional do número, de qualquer número, ele é o número pelo peso dele. Então, se ele está na posição de unidade, ele é o peso dele, é a base elevada a 0. Se ele está na unidade de dezena, no segundo dígito, a base dele, a posição dele, o número dele, a base elevada a 1. E aí vem base elevada a 2 sucessivamente. Então, o binário é a mesma coisa. Então, se eu tenho um byte, né, que eu falei para vocês que a gente trabalha com byte, né, que é mais fácil de trabalhar por causa de número, o computador ele trabalha com byte, então eu tenho 8 bits, tá? Onde o bit mais à direita é o bit menos significativo, ou seja, LSB, Least Significant Bit. E o bit mais à esquerda, o mais alto, é chamado bit mais significativo, né? Então, lembrando disso, o número é 0 na mais alta posição, ele não tem validade nenhuma, né? Feita para complementar o número. E o número 0 depois da vírgula também, ele não tem validade, ele é feito só para complementar, né? Então a gente vai aprender isso é matemática, isso não tem nada a ver com o sistema. Então, se eu estou trabalhando com 8 bits, eu estou trabalhando com a posição de 0 a 7. Então, eu vou trabalhar com isso. Essa aqui é 2 elevado a 0, 2 elevado a 1, 2 elevado a 2, a 3, até 2 elevado a 7. Né? Então, se eu fizer a operação matemática disso, vai dar 128 mais 64, mais 32, mais 16, mais 8, mais 4, mais 2, mais 1, somando tudo isso dá 256, 255. Então, tem de 0 até 255 posições, o que dão 256 posições. Ok? Bom, então eu que disse para vocês, o computador trabalha com bits, só que bit eu só tenho dois conjuntos, né, o 0 e o 1. Eu não consigo representar todo o meu universo. Então o pessoal concluiu e desenvolveu que o computador vai trabalhar com byte, ou seja, 8 bits. A partir do momento que eu tenho 8 bits, eu consigo representar 256 posições, caracteres diferentes, que vai da posição 0 até 255, eu consigo criar todo o meu universo. Só que as coisas foram melhorando para poder tornar o contador mais rápido. Então, de 8 bits passou para 2 bits, 16, passou para 32, e hoje nós temos um computador que trabalha com a palavra de 64 bits. O que significa isso? Que o computador consegue internamente dele tratar um conjunto de 74 bits de cada vez. Então eu consigo endereçar
ter 64 linhas de endereço para passar 64 dados a cada pulso de clock, que é o cara que marca o funcionamento do computador, que é o clock. Então a gente tem, né, a palavra Word, que é 16 bits, The Word, que é 32 bits, e Keyword, que é 64 bits. Isso são nomenclaturas para a gente usar, ok? Bom, então eu vou falando para vocês o que representa, né? Eu vou começar com um 0 e um 1, né, que a gente tem aqui, ó. Eu consigo representar o quê? Só um 0 e 1, ok? Um 0 e 1, mais nada. Né? E o octal também eu consigo representar o 0 e 1 e um 0 e 1. Bacana. Bom, aí o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar com conjunto de bits, né, que eu já disse para você, para poder representar. Então eu vou trabalhar com 2 bits, 2 elevado a 4, 2 elevado a 2, desculpa, eu consigo representar 4 números. Então, se eu trabalhar com 2 bits, ó, olha que bacana. Se eu trabalhar com 2 bits, né, eu vou conseguir representar 4 números, porque vai dar 0, 1, 0, 1, 0011, ok? Então, olha, 0001, 1011. Então, eu consigo representar 3 e 4, ok? Bom, então se eu quiser representar 8 números, o que eu faço? Eu uso 3 bits, né? Por quê? Porque de 3 bits eu consigo representar, né, mais esse número. Então vai dar 01010101 0011 0011 e aqui de 3 em 3, 00, né, de 4 em 4, desculpa, 0011. Então eu consegui representar 8 nisso. Com 8 bits eu consigo representar 8 números. No octal também é a mesma coisa e no hexadecimal também é a mesma coisa. Se eu quiser representar mais números, eu vou ter que colocar mais bits. Então, com 4 bits eu consigo representar quantos números decimais? 2 elevado a 4 dá 16. Então, eu vou fazendo a sequência 01, 01, 01, 0011, 4 zeros, 41, 8 zeros, 81. Se eu colocar mais um quinto bits, vai ser 16 zeros e 16 1 e vou representando. Então, com isso, eu consegui representar a variação entre binário, decimal, octal e hexadecimal, porque hexadecimal tem 16 caracteres diferentes. Octal eu tenho 8 caracteres diferentes. Como é que seria essa representação aqui? Eu vou chegar nessa posição, eu vou colocar 1 e o 0. Né? Nessa posição aqui eu vou colocar o quê? 1 e 1. Nessa posição eu vou colocar 1 e 2. E assim sucessivamente até chegar na posição 3, 4, 5, 6, 1, 7. Né? Aí eu tenho essa posição 1, 7, ok? É o F. Então, essa é a significação do binário para o decimal para o octal. Agora, como é que eu faço para transmitir nas bases? Né? Então, qualquer base para decimal, eu uso a posição notacional, número inteiro. Tá? Conversão de qualquer base para decimal, eu uso posição notacional. Então, como é que dá esse número aqui, tá? Para decimal? Eu vou contar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então vai ser, se eu comecei 0, 1, 2, 3, 4 e 5. Então vai ser 1 vezes 2 elevado a 5, mais 0 vezes 2 elevado a 4, mais 0 vezes 2 elevado a 3, mais 0 vezes 2 elevado a 2, mais 1 vezes 2 elevado a 2, mais 1 vezes 2 elevado a 1, mais 1 vezes 2 elevado a 0. Qualquer número multiplicado por 0 é 0. Então vai dar o quê? 32 mais 4 mais 2 mais 1. Então, e vou fazer a soma. 32 mais 4 vai dar 36, mais 2, 38, mais 1, 39. Então, esse número na base 2 representa esse número na base 10. Ok? Quanto que representa esse número na base 8 para a base 10? Eu vou usar a posição notacional. Então, é 7 vezes 8 elevado a 0, mais 2 vezes 8 elevado a 1, mais 5 vezes 8 elevado a 2. Então, vai dar isso aqui. Então, esse número representado, vou fazer a soma, esse número na base 8 equivale a esse número na base 10. Na base hexadecimal, é a mesma coisa. Lembrando, 1 é 0, 1 e 2. Então é C vezes 16 elevado a 0, mais 9 vezes 16 elevado a 1, mais 1 vezes 16 elevado a 2. Lembrando que 16 é o quê? A é o 10, B é o 11, C é o 12. Então, eu vou fazer o quê? Vou multiplicar 1 vezes 2, 5, 5, 9 vezes 16 e 12 vezes 1, o que dá 410. Então, um número na base 190, 19C na base 16 equivale a 412 na base 10.
Uma coisa importante de anotar aqui é o seguinte: a base menor do que 10, o número em valor absoluto, tá? Ele vai ser maior. E o número na base, acima da base 10, em valor absoluto, ele dá maior. Então, ó, 9C, ele é menor do que 412. Em compensação, 527, né? Ele é maior do que 343, ok? Então, como é que eu vou fazer a conversão de qualquer base para decimal? Através da posição notacional, através da notação posicional, né? Ou seja, a posição do número vezes a base elevado à localização daquele número. Como é que eu faço para converter de base decimal para qualquer outra? Eu vou fazer a soma dos pesos, ou seja, eu vou dividir o número que eu quero pela base que eu tenho, até que o resto seja menor do que a base, onde eu não possa dividir mais. Aí eu pego o contrário. Então, por exemplo, 39 por 2, como é que eu vou fazer? Eu vou dividir ele por 2. 39 está na base 10, como é que eu vou fazer? Eu vou dividir ele por 2. Então, 39 dividido por 2 vai dar 19, né? 19 vezes 2 vai dar quanto? Vai dar 38. Para 19, para 39, falta 1. 19 dividido por 2 vai dar 9. Para 19, falta 1. 9 dividido por 2 vai dar 4. Para 19, falta 1. 4 dividido por 2 vai dar 2. Para 4, faltam 0. 2 dividido por 2 vai dar 1. Para 2, faltou nada. Eu posso dividir 2 por 1? Não. 2 é menor do que a base. Então, eu paro a divisão e começo a contar daqui para lá, né? Então, 39 na base 2 equivale a 1, 0, 0, 1, 1, 1 na base 2. Como é que eu faço para transformar 343 na base 8? É a mesma coisa, eu vou dividir por 8 até chegar num valor que não pode mais ser dividido por 8. Então, 243 dividido por 8 vai dar 42 e sobram 7, né? 42 dividido por 8 vai dar 5 e sobram 2. 5 eu não posso mais dividir por 8. Então eu vou pegar isso daqui. O número 343 na base 10 equivale a 527 na base 8. Como é que vale 412 na base 16? Eu vou fazer a mesma coisa. Vou dividir por 16. 412 dividido por 16 dá 25 e sobram 12. 25 dividido por 16 dá 1 e sobra 9. 1 eu não posso mais dividir por 16 porque é menor 16. Então eu pego para cá. Então, na verdade, esse número seria 1, 9 e 12. Só que 12 não existe na base hexadecimal, porque eu estou repetindo dois números, o 1 e o 2. Então eu passo a chamar letra. O A é o 10, o B é o 11 e o C é o 12. Então esse número 412 equivale ao número 19C na base 16. Então, para transformar qualquer número decimal para qualquer base, no número de qualquer base, eu uso a soma dos pesos, ou seja, a divisão pela base até chegar o número que não pode mais ser dividido pela base. Ok? Bom, do octal para o binário e do hexadecimal para o binário, do octal direto para o hexadecimal, eu não consigo fazer isso porque eles não são múltiplos. Mas do octal para o binário, do hexadecimal para o binário, eu consigo fazer isso porque eles são múltiplos. Por quê? Um octal é um binário elevado a 3. Então, para cada 3 bits do binário, eu tenho um do octal. E o hexadecimal é 2 elevado a 4. Então, para cada 4 dígitos do binário, eu tenho um dígito do hexadecimal. Então, olha, é isso aqui, ó, octal. O 0 equivale a quê? A 3 zeros do hexadecimal. Então, eu vou fazer aquela tabela verdade. 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0. São 3 bits, então eu vou fazer o quê? Aí já pula de 2 em 2. 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1. E aqui eu vou de 4 em 4, porque é múltiplo de 2. Então, 4 zeros e 4 uns. Então, eu completei a base hexadecimal. Então, eu vou pegar o número e vou falar, olha, 0 equivale a 0, 1 equivale a isso, até o 7 que equivale a tudo 1. Então, o número, por exemplo, 1, 1, 1, 1, 1, 1, na base decimal, eu vou separar ele em 2. Vai ser o quê? 7, né? 7. Então, esse número na base 2 equivale a esse número na base 8. Ok? Bacana, porque é múltiplo.
Ok? Bom, então, e como é que eu faço o decimal? É a mesma coisa, porque hexadecimal 2 elevado a 4 dá 16. Então eu vou pegar 4 bits, é a mesma coisa. 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Vou passar para o lado de cá de 2 em 2 agora, 0, 0, 1. Vou passar para lá de 4 em 4, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1. E vou passar para o lado de lá, é múltiplo que é de 8 em 8. Né? Sempre múltiplo de 2. Então, 8 zeros, 8 uns, e vou chegar nisso aqui. Então, um número que eu colocasse aqui agora, para fazer esse número em hexadecimal, como é que eu vou fazer? 1, 3. Então eu vou separar de 4 em 4. Então quanto que vai ser? 4, eu completo com 0. Já disse para você, 0 antes do número não altera o número. Então o número vai ser esse aqui. Quanto que dá? 0, 0, 1, 1. 0, 0, 1 dá 3. Então esse número aqui é 3. E esse número aqui é o quê? F. Ok? Então, esse número na base 2, né, equivale a esse número na base 16. Ah, que bacana, né? Ok? Na base 16. Ok? Então, a base de qualquer número para a base decimal eu faço a divisão, mas da base hexadecimal, da base octal para binário, ou vice-versa, da binário para hexadecimal, eu uso múltiplos, porque um binário, 2 elevado a 3, né, 3 dígitos do binário equivale a um dígito do octal. 4 dígitos do binário equivale a um bit hexadecimal. Muito bacana, né? Então, eu consegui fazer essa mudança. Só que é o seguinte, né? Um binário é os zeros e uns. O computador trabalha com byte. E, na verdade, o computador não trabalha com byte. O computador, internamente, ele trabalha com bits. Mas ele manipula uma palavra de computador, que hoje está em 64 bits. Então, a capacidade de armazenamento é muito maior do que isso. Né? Então, o que acontece? Eu, na verdade, eu trabalho com a minha capacidade de armazenamento múltiplos do byte. Ok? Então, um byte é 8 bits, tá? Se eu pegar e for multiplicando, né? Então, 1 kilobyte vai ser quanto? Um byte é 8 bits. 1 kilobyte é 1024 bits, tá? 1 kilobyte é 1024 bytes. 1 megabyte é 1024 kilobytes, e assim sucessivamente. Por que eu estou falando isso? Porque quando você vai numa loja e fala para a pessoa, eu quero um computador de um disco de 1 terabyte, né? A gente fala 1 tera porque é uma aproximação que a gente faz porque é mais fácil trabalhar. Mas na verdade você tem que saber que quando você compra um computador de 1 terabyte, ele armazena tudo isso aqui de byte, ok? Esse número totalmente grande aqui de bits, ok? Ó. Olha aqui. Isso daqui. Então, na verdade, ele é mais do que 1 terabyte. Tá? Ele é 1024 terabytes, que é a capacidade de armazenamento dele. Tá? Isso porque eu estou trabalhando com múltiplos de 2. Tá? Então, 2, 4, 8, 16, né? 2, 4, 8, 16, 32, 64, 256, 512, 1024. Tá? E aí vou trabalhando, sempre múltiplos de 2. Tá? Por isso que os valores são diferentes. Bom, por que usar hexadecimal? Já disse para vocês, na base 10. Então, uma palavra de computador, tá, que tem 64 bits, na verdade eu vou trabalhar com 4 dígitos hexadecimal. Então, é mais fácil manipular isso do que trabalhar com... Então, eu uso muito hexadecimal, é muito usado em computação, na programação no mais baixo nível. Bom, beleza. Então eu falei que eu faço a conversão para vocês de número inteiro. Mostrei para vocês como é que eu faço. Como é que eu faço o fracionário? De binário para decimal é facílimo. Né? Da mesma maneira que eu uso a posição notacional, ou a notação posicional, que dá na mesma, né? Para números inteiros positivos, eu vou usar para número depois da vírgula. Só que depois da vírgula, matematicamente dizendo, o número é levado a uma potência negativa. Tá? Porque quando você tem uma potência negativa, é 1 sobre aquela potência. Então, essa posição inicial aqui é 2 elevado a menos 1. Essa posição aqui é 2 elevado a menos 2. Essa posição aqui é 2 elevado a menos 3. E essa posição é 2 elevado a menos 4. Tá? Então é 0, 1, 2, 3, menos 1, menos 2, menos 3. Ok? Então eu vou fazer esse cálculo. Quanto que é 1 vezes 2 elevado a menos 1? 2 elevado a menos 1, né, é 1 sobre 2 elevado a 1, que é 1 sobre 2, que é 0,5. Quanto que é 1 sobre 2 elevado a menos 2?
né? É 1 sobre 2 elevado a 2, que é 1 sobre 4. Mas qualquer número multiplicado por 0, tá? Ele vai dar 0. Então, por isso que eu não fiz essa conta. Quanto que é 2 elevado a menos 3? É 1 sobre 2 elevado a 3, que é 1 sobre 8, que dá 0,15. Quanto que é 2 elevado a menos 4? É 1 sobre 2 elevado a 4, que é 1 sobre 16. Né? Então, sobre 16 esse número. Então, o que eu faço agora? Eu faço a soma de todos os números, da parte inteira e da parte depois da vírgula. Então, a parte inteira é 8. A parte depois da vírgula é 0,5 mais 0,125 mais 0,0625. Vou somar tudo isso. Então, esse número, né, na base 2, tá? É esse número aqui, né? Esse número aqui na base 2, com essa vírgula aqui, tá? Depois da vírgula. Tá? É esse número aqui na base 2, também depois da vírgula. Que eu mesmo só uso o processo. Como é que eu faço o contrário agora? Decimal para binário. Eu vou fazer a mesma coisa. A parte inteira, o que é? A soma dos pesos. Eu vou pegar e dividir pela base até onde eu não consigo mais dividir, que o número é menor do que a base. Então eu vou lá pego a barra divido o número, né? Dividi ali, peguei o 8 e dividi por 2. E vou chegar o 8 nesse número. Como é que eu faço a parte fracionária? Agora eu multiplico por 2 até que o número seja maior do que 1. Quando o número seja maior do que 1, eu vou tirar o 1, passar para 0 e fazer a multiplicação. Ou até que o número seja inteiro. Ou eu posso ter uma dízima, eu posso ter um valor inteiro. Então, por exemplo, 0,375 vezes 2, eu separo o 0, tá? E continuo multiplicando. Então, 0,75 vezes 2, eu separo agora o 1 e pego o 0,5, né? Ó. Agora eu transformo ele para 0 na frente dele e multiplico por 2, dá 1. Cheguei num valor, tirei o 1 daqui, tá? Não sobrou nada para multiplicar, então acabou a multiplicação. Então esse número vai ser isso daqui, tá? Ó. Então, esse número multiplicado por outros aqui. Então, eu posso ser que eu consiga chegar num valor, ou pode ser que eu tenha uma dízima periódica que faça uma aproximação, né? Ok? Bom, o que eu estou querendo dizer para vocês? Né, que a gente falou como é que transforma e tal, mas a gente não precisa de fazer esses cálculos, porque existem várias maneiras da gente fazer esses cálculos, tá? Mas é importante que você aprenda como é feito esses cálculos, para você saber como que é o lugar. Então vamos pegar isso aqui, tá? Essa... Ó, descartar, né? Aí nós vamos chegar lá, certo? E vamos entrar aqui e eu vou fazer para vocês as mesmas coisas que a gente fez. Olha, que bacana! Eu vou pegar o número binário agora e vou transformar ele, tá? Em número, tá? Olha que bacana. Então, olha, o número em binário 1, ele representa o quê? E octal ele representa um 7, que eu já mostrei a tabela para você. Em decimal era o 15, essa decimal ele é o 6, né? Pela aquela tabela verdade que a gente fez, ó. Olha aqui, né? Olha aqui, ó. O 1, ele é 15 e tal. Então, eu não preciso, né, de fazer isso. Eu consigo fazer, inclusive, base, né? Eu quero a base 12, por exemplo, olha. Base 12, né? A base 4. Então, vamos pegar a base 4 aqui. Base 4. Como é que é o número 1 na base 4? Olha, ele representa esse número na base 8. Olha que bacana, né? Então, a gente não precisa de fazer isso, porque a gente tem maneiras de a gente trabalhar, né, com essa numeração. Uma outra coisa que eu posso fazer para você é usar a calculadora do Windows. Olha só para você ver. Eu venho aqui, digito calculadora, ok? Está escrito errado, né? Calculadora. Aparece para mim, eu abro aqui a calculadora. Aí eu vou o quê? Nessa parte aqui e digito do programador. E eu vou aqui escolher a base que eu quero. Normalmente, por padrão, ele vem na base decimal, mas eu quero escolher, por exemplo, a base hexa. E quero fazer a conversão de um número, inclusive fazer multiplicação dos números. Olha aqui. A7, olha só, A7, ele equivale a 167 na decimal, 247 na octal, e a esse número na base decimal. Eu quero multiplicar A7 vezes 4. Ele vai me dar
o número, a multiplicação em hexadecimal e vai me dar a resposta, né, em hexadecimal, em decimal, octal e binário. Olha que bacana. Então, além da calculadora do Windows fazer essa conversão de base para mim, ele também faz a multiplicação. A gente vai aprender a fazer a multiplicação de bases, né, como se fazer isso, divisão. A gente vai aprender como fazer, mas a gente não precisa de quebrar a cabeça com cálculos. A gente tem ferramentas que fazem isso para a gente. Então, né, eu disse para vocês, né, então, a calculadora está aqui, como que a gente faz, né, as mudanças, ok? Entrando aqui, escolhendo, né? No Linux também a gente tem a mesma coisa, se você vai usar a calculadora, é muito parecida com a do Windows, você consegue trabalhar com ela a mesma coisa, fazer as mesmas mudanças, e aqui é só para finalizar, a conversão de binário inteiro para hexadecimal, substituo por um grupo de 4 bits. Para hexadecimal, substituição pelo número de 3 bits. E para decimal, de decimal para binário eu faço a soma dos pesos e de binário para decimal faço a notação posicional do número, ok? Bom, então guarde isso aqui, tá? Como é que eu faço? Hexabinário, grupo de 4 bits. Octal, para binário, número de 3 bits. Decimal, para binário, soma dos pesos. Binário para decimal, notação posicional. Tá? Que é também a mesma para qualquer outra base. Como é que eu faço a fracionário? Também, né, eu já disse para vocês, a fracionário eu vou, quando é de decimal para binário, eu vou pegar a parte inteira, né, usar a posição notacional, vou dividir, desculpa, quando é de decimal para binário, eu vou dividir pela base até que o valor não seja mais possível, pego os restos da esquerda para a direita, faço o número, pego a parte depois da vírgula do número, multiplico a parte depois da vírgula do número por 2, deixando sempre ele menor do que 1 e pego o que vem depois, antes da vírgula. Então, se der um número lá, deu 0,5, eu vou pegar o 0, vou pegar o 5 e multiplicar por 2. Né, de novo, aí eu vou ter um 0, aí eu vou pegar 1, se eu chegar no 0, não tiver mais nenhum número depois da vírgula que não seja o 0, significa que eu continuo multiplicando, se não, eu cheguei ao fim, se for 0, eu cheguei ao fim. Se o número for correto, cheguei no 0, tá bacana, eu faço, se não, eu posso ter uma dízima, eu faço uma aproximação, ok? De transformar de binário para decimal, eu vou usar a posição notacional, né, a notação posicional, ou seja, a base elevada à potência, né, para passar para 10, e depois da vírgula eu vou também usar a base elevado à posição do número, a localização do número negativamente, aí é 1 sobre aquele número. Então, depois da vírgula, o primeiro é 2 elevado a menos 1, depois é 2 elevado a menos 2, sucessivamente. Quanto que dá 2 elevado a menos 1? É 1 sobre 2, que é 0,5. Quanto que dá 2 elevado a menos 2? É 1 sobre 4, que é 0,25. E assim eu vou fazendo sucessivamente, tá? É isso que eu tive que falar. É um pouquinho complicado, mas é fácil porque a gente não precisa de guardar as contas, fazer as contas. A gente precisa de entender como é feito a posição. A gente precisa aprender isso aqui que a gente tem que estar bem guardado para poder saber fazer. As contas a gente faz na mão.